elétrico pega fogo? Tema polêmico e que já está sendo alvo de muitos vídeos por aí nas últimas semanas. Afinal, carro elétrico realmente pega fogo? Hoje eu quero falar com você, mas eu quero destacar que esse é um assunto que, de novo, não tem nada. Na verdade, ele nem começa com o carro elétrico, mas começa em 1997 com o carro híbrido, que foi justamente quando a Toyota começou a vender o seu primeiro carro híbrido em série, que era o Prius, que tinha ali o que é apontado como o vilão dessa conversa, a bateria. E desde então começaram a calcular o risco de fogo e como seria tratar esse carro proporcional a carros a combustão. E aí, passados anos, quando a Tesla começa a aumentar as suas vendas, ali por 2012, 13, 14, o assunto volta à tona. E todos esses vídeos que você tem visto aí de carros pegando fogo, eles já estavam muito à tona nos Estados Unidos e Europa quando a Tesla começou a vender mais. Só que esse tema também tem ligação com aquela antiga discussão se carregar o celular e usar poderia pegar fogo, já que o celular tem bateria de lítio, ou o computador, ou até o seu relógio. Enfim, a conversa sempre centrou em bateria. Mas o ponto é que só no ano passado a gente já teve mais de 10 milhões de carros elétricos chegando às ruas, sendo aí mais de 1 milhão nos Estados Unidos, mais de 1 milhão na Europa e na China mais de 8 milhões, desconsiderando aqui os carros híbridos e híbridos plug-in, em que a gente já começou a conseguir traçar o risco de fogo proporcional ao número de vendas. E aí, os dados interessantes que a gente tem agora vêm primeiro dos Estados Unidos, em que por lá, quando você compila os dados do Departamento Nacional de Transportes, da Agência de Transportes e até os recalls do governo, em que as montadoras divulgam os recalls dos veículos que teriam esse risco, a gente tem que para cada 100 mil carros a combustão vendidos, 1.500 pegam fogo. A cada 100 mil carros elétricos vendidos, 25 pegam fogo. Ou seja, um risco muito menor de fogo do carro elétrico. Mas, pasmem aqui, o carro híbrido, a cada 100 mil vendidos, 3.500 pegam fogo. E não é por menos, porque um carro híbrido tem bateria, combustível, então ele tem 2 combustíveis e, claro, a incidência acaba sendo maior. Mas quando a gente continua olhando para essas estatísticas, a gente tem vindo da Austrália que o risco de um carro a bateria pegar fogo é por lá 0,0012% e de um carro a combustão é de 0,1%. A agência de contingências civis da Suécia fala aí em 20 vezes menor o risco de fogo de um elétrico e a Tesla fala que os seus carros são cerca de 11 vezes mais seguros contra o fogo do que carros a combustão. Então, de forma quase unânime, a gente tem aí que os dados globais falam num risco menor de fogo de carros elétricos. E até quem critica esse assunto sabe bem que essa é a realidade, já que um carro elétrico tem a bateria, mas que tem nela os seus BMS que fazem o controle de temperatura, tensão e consegue mensurar a cada milissegundo um eventual risco no carro ou uma eventual diferença. Ao mesmo tempo que esses carros, quando estão carregando, têm a temperatura monitorada pelo carregador, pelo próprio veículo e, bom, tendo até aplicativo, os carros conseguem ter uma comunicação até bem elevada, bem acentuada sobre o ponto. Mas aí quando a gente continua falando desse tema já discutido, a gente encontra que foi descoberto que mesmo água não sendo indicado para instalações elétricas, ela serve para conter, para fazer a bateria de lítio ter um melhor controle quando ela está num fogo, quando ela está pegando fogo. E aí descobriu-se que é possível, assim, quando você tem um risco, jogar água nela e controlar a situação e manter a temperatura, e você pode até pesquisar que tem vários casos aí de um Tesla que conseguiu ter o controle do fogo em menos de 1 hora e por aí vai. Só que quando a gente continua tratando desse tema, existe uma outra verdade, que um carro elétrico precisa de mais água para conseguir ter o fogo resfriado do que um carro a combustão. Já que o carro a combustão tem o combustível inflamável, mas o carro elétrico tem a bateria, e a bateria acaba sendo um combustível ali que vai ter o fogo com maior dificuldade para ser apagado. E o detalhe é que sim, a quantidade de água é maior,
tendo carros a gasolina aí que precisam de 5 mil litros, 10 mil litros, carros elétricos que precisam de 30, 40, 50 e até casos que podem bater 100, já que as baterias podem ser grandes, podem estar carregadas e por aí vai. Só que sobre esse ponto em específico, é interessante destacar que já surgiram formas de conseguir apagar esse fogo também, em que especialmente na Califórnia, com maior volume de vendas, e na China, a gente já tem métodos de infiltração de água direto na bateria, em que você consegue ali controlar, chegando no ponto inicial, no ponto central da célula, o fogo, e junto de alguns abrasivos conter ele com mais facilidade. Então a gente já tem uma tratativa maior e melhor para as baterias de lítio e fogo. Que eu já lembrei vocês que tem nos híbridos plug-in, tem até nos celulares que a gente tanto conhece e já teve medo de fogo. E a conversa se centraliza quando a gente observa que o risco é menor e ao mesmo tempo as técnicas de controle e as formas de solucionar esse problema quando acontecem já estão surgindo. E aí muita gente fala que o principal risco é de que um carro a gasolina, quando pega fogo, você está dirigindo, e um carro elétrico você estaria dormindo. Só que o elétrico tem os sistemas de monitoramento, além de que se você está num carro a gasolina numa situação dessa, você também tem um risco considerável. E uma hipótese que é muito discutida é num subsolo de uma garagem, como seria a situação do fogo. Só que o detalhe é que se você tiver um subsolo com inúmeros veículos a combustão, com meio tanque ou até tanque cheio, e você tem um incêndio, e você muitas vezes não tem um hidrante tão fácil de operar, ou você não tem um acesso tão simples, o risco de algo maior sempre é considerável. Então falam muito dessa hipótese de carros elétricos, de proibir o veículo elétrico de ficar lá ou carregar, mas a gente tem que lembrar que nessas hipóteses mais perigosas, o risco não está só em carro elétrico. E não faltam aí garagens na China, Estados Unidos e Europa que continuam tendo carros elétricos carregando sem nenhum problema, já que não é esse o cerne principal de você ter aí um risco. Apesar de que, claro, você vai encontrar online uma situação aqui, uma situação ali, já que a estatística mostra. Nunca a gente vai ter a perfeição. A gente vai ter um risco zero de um carro vir a pegar fogo. A moral da história é que quando as vendas aumentaram de Tesla há 10 anos, esse assunto aumentou de discussão e muita gente começou a propagar vídeos e situações. Aqui no Brasil, as vendas já demoraram bem mais para aumentar porque a gente não tinha carros elétricos acessíveis, e agora a gente começa a ver esse assunto novamente ganhar força. Mas eu relembro você, aqui o ponto principal é de que o risco é menor, carros híbridos também têm baterias e que no final das contas não é motivo para você deixar de ter um veículo ou você ficar com esse receio, já que a incidência é mais baixa, já existem hoje alternativas de controle, por mais que, claro, envolva mais água, envolva mais conhecimento a respeito do tema, mas está longe de ser essa confusão. Até te lembro que as baterias estão evoluindo. Hoje baterias de LFP, lítio, ferro, fosfato, têm menor risco. Baterias de sódio ainda menor. Baterias de estado sólido, isso se torna cada vez mais perfeito. Ou seja, perfeição total é sempre mais complexo, mas a gente já tem uma evolução considerável e não é motivo para você ter esse receio todo, já que ninguém gosta de fogo. Obviamente a gente não pode tratar esse tema aqui a gente não deve tratar esses assuntos como algo não importante, mas não é esse risco que muita gente pensa que é. E aí, o que você me diz sobre o tema? Qual a sua opinião? O que você tem a dizer? Comenta aqui embaixo.